Eu sou Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo eu irei falar sobre o oitavo episódio de Ishun de Tyrio, o anime do healer clandestino, do Yami Healer. O episódio já começa ali com os Zenos, que, como vemos no decorrer do episódio, vai ser chamado de Zeno a partir de agora, né? Porque ele vai estar lá infiltrado. Tava ali conhecendo o Hospital Real, né? O local onde as pessoas iam para se tornar curandeiros, bem como se especializar ainda mais na área e subir de nível, de grau e tudo mais, né? Toda uma questão que vai ser explicada no decorrer do episódio. Então ele foi lá, né? Conhecer o local, viu que é um local bastante luxuoso, tanto que ele comenta ali, pô, aqui não tem nenhuma sala escura e úmida não, né? Afinal, ele era um Yami Healer, um curandeiro quando ele estava acostumado mais com locais mais sujos, por assim dizer, ali estava bastante limpo, né? Tanto que é um mimo que dá uma bronca nele, pô, você, que raio de comparação você tá falando, né? Que é o hospital, né? Essas clínicas clandestinas, né? Essas coisas não. E ele fala, mas eu sou de clínica clandestina, sou da favela, sou da rua, essas coisas. Tanto que quando ele chega lá na sala do Becker, ele fala, ó, um lugar mais confortável, né, mais relaxante, ele acha aquele local mais adequado. E o Becker entende na hora que ele tá falando, pô, não compara minha sala com esses local moribundo, essa sala zoom daí que você tá acostumado a fazer tratamento, não, né? Porque, como tava ali, local mais cheio de livro, de várias coisas, um pouco mais escuro, é o tipo de ambiente que ele, Zeno, a partir de agora Zeno, tá mais acostumado a lidar e a trabalhar, e não aquele ambiente mais limpo, mais brilhoso, luxuoso, que ele tinha visto, né? Então tem essa quebra de paradigma logo no começo aí dos anos, né? Ele vendo as coisas de uma forma diferente do que ele está acostumado. Bom, vamos vendo ali no decorrer do episódio, já no começo, né, o porquê do Zenos falar. Tá tendo um caso de pessoas desaparecidas e o Becker queria que o Zenos investigasse isso, né? Descobrisse quem estava por trás do desaparecimento dessas pessoas. Apesar do Zenos, como ele mesmo fala, não ser um investigador, mas o Beck acredita que o Zenos vai ser útil ali, né, na busca pelo suspeito, né, que ele pode ajudar. E o Zenos entrou ali como um aluno especial, né? O Becker vai falando, o Zenos até se preocupa por sua identidade, já que o nome dele virou de Zenos pra Zeno. Só que o Becker meio que tranquiliza, ele fala, não, como é o curandeiro de elite, no caso eu, que estou garantindo a sua identidade, então você vai ter mais facilidade para entrar nos locais, além de ser aluno especial, você vai poder participar de vários programas diferentes, vai ter acesso a várias coisas. Basicamente, ele como aluno especial vai ter um acesso maior, quase que ilimitado, certamente vai ter áreas que não vai poder entrar, do que um aluno comum teria, e as pessoas não vão pegar tanto assim no pé dele, né, querendo saber quem ele é, de onde ele veio, afinal ele foi indicado como aluno especial por um professor de elite. E os anos meio que dá uma brincada ali com ele, falando pro Becker, ah, então se eu aprontar alguma coisa aqui, então você vai ser responsabilizado, afinal você é quem me indicou, né? E o Becker até complementa ele falando que o destino deles estão interligados a partir de agora. Porque se o Zenos aprontar, ele como indicador se lasca. E se o Becker tentar fazer algo como o Zenos também pode meio que revidar, prejudicando ele de alguma forma. Aí temos a Open ali, né? E a Open deu uma mudadinha, né, algumas cenas mudaram, né? Tipo, ali a introdução, comecinho mudou, agora tá os Zenos com uniforme branco e os personagens ali que vão ser mais relevantes nesse arco agora, enquanto ele tá no Hospital Real lá, né? Então tem algumas pequenas mudanças na Open também. E após Open, o Zenos ali é levado pro seu dormitório, por assim dizer, né? E a Lily estava lá, né? No caso, acharam por bem levar a Lily, afinal, como a própria Minha explica ali, são permitidos parentes, pessoas próximas, morarem junto ali também com as pessoas que estão lá para estudar, então tinha essa flexibilidade. Lily foi colocada ali como irmã mais nova dos Zenos, apesar dela tentar brincar, né? Falando que seria a esposa dele, né? Ela tenta tirar para cima dele, mas a Almin já corta e fala, não, você é a irmã mais nova, é isso que tá no papel. Os Zenos agradecem por permitir que a Lily fique ali com ele, afinal ele tava preocupado por quem ia cuidar da garota, né, e tudo mais. A Almin se retira e a Lily já começa ali o papel de esposa, perguntando se o Zenos queria comer primeiro, se queria tomar banho ou se queria ela, né? E os Zenos perguntando, pô, tu não errou o papel não? Quem raios te ensinou isso? E a Carmila aparece ali, né, se assumindo a culpa, não, eu que ensinei isso pra ela. Aí o Zenos, talvez, ela já imaginava, né, pô, tinha que ser a Carmila ensinar essas coisas pra Lily. A Carmila também foi pra lá, né? Como vemos ali o cajado. Então, assim como foi nas fontes termais, ela possui o cajado ali, saiu carregando ela. E ela foi lá pra incomodar. Ela fala, não, eu vim aqui só pra incomodar mesmo. Às vezes até questiona. Pô, tem vários curandeiros aqui, isso não vai. Eles vão te exorcizar se te acharem. Só que ela meio que releva isso, né? Até porque ela murmura ali depois que basicamente não existe curandeiros de níveis tão altos que podem ser capazes de exorcizar ela. O Zenos é um dos poucos ali naquele ambiente que teria capacidade para exorcizar ela. Então ela estava bem tranquila quanto ao fato de poder ser exorcizada caso fosse descoberta. Afinal, poucos teriam capacidade para isso e um dos que tinha estava ali com ela. Então, a menos que ela achasse alguém um nível próximo ao dos Zenos, ela ficaria de boa. E ela meio que se retira dali, jogando uma previsão, um presságio para os Zenos, né? Falando sobre como um simples pedido do Hospital Real se tornaria em um grande incidente. Ou seja, ela já estava lá de novo fazendo as suas previsões malucas, né, de mau auguro ali para cima dos Zenos. Basicamente, Zenos você vai se meter em outra confusão. No outro dia, enquanto tá ali o Minho, Zenos almoçando, né, ele tinha recebido a orientação, comenta ali que ia ter que percorrer por vários lugares. E ele meio que questiona ali, né? Pô, nem sei como que faz para conseguir uma licença de curandeiro. Então, a Yumin explica ali todo o processo para ele. Eu não vou explicar aqui o processo, até porque
é um porre, é meio grande, então eu fiquei igual o Zeno ali, perdidinho. É muita coisa pra você fazer, entender, e demora um tempo absurdo pra você conseguir a licença. Tanto que o Zeno fala que os curandeiros são realmente impressionantes, né? E o Min fica meio sem saber o que falar, apesar de ser um elogio sincero vindo do Zeno, por vir dele, que é alguém de nível absurdo, ela não sabe nem como reagir. Pô, ele fala que é algo impressionante, mas o que ele faz é muito mais impressionante. Ela também explica ali, né, meio que quais as áreas que o curandeiro pode trabalhar após conseguir licença, seja no hospital, numa filial, para um nobre, como aventureiro, trabalho particular. Tem ali várias possibilidades. Então, eles vão tendo ali uma conversa onde ela vai explicando basicamente todo o funcionamento, né, básico de um curandeiro, desde como obter a licença até cargos de trabalho que ele pode ocupar, também tá, cargos administrativos dentro ali do próprio hospital real, né? Tem os que usa para conseguir influência política e tudo mais, então assim, tem uma variedade de opções. Ela também comenta sobre a questão de subir patente após você acumular uma certa quantidade de experiência de tempo de trabalho, você também pode subir sua patente, então é muita coisa realmente que um curandeiro pode fazer. 200, então, meio que para mudar o rumo da conversa, né? Afinal, já tá ficando com dor de cabeça de tanta informação, ele pede pra que a Almin fale sobre os desaparecidos. No caso, ela fala ali que o desaparecido era um veterano dela, né? Chamado Afread, curandeiro de classe avançada, segundo o chefe ali do laboratório, é aparentemente uma boa pessoa, né, de boa personalidade, talentoso, gentil, educado, essas coisas. Foi de relevância para achar a cura do pulmão vermelho, que foi um remédio que o Dr. Becker inventou. E quando Zenos ia perguntar ali para mim se tinha alguma pista de onde essa pessoa estava, quando ela ia falar sobre isso, aparece ali no refeitório o professor Goldrun e a sua comitiva, né, uma comitiva enorme. Atualmente era o vice-diretor do Hospital Real e um curandeiro de classe avançada de sétima classe. A Yumin explica ali a questão de classes para os Enos, que cada classificação ia de 1 a 7 e que ele já estava na classe avançada, quase passando para a classe de elite. Era o nível mais alto antes de chegar na elite, como o Min relata ali, né, os Enos, ele que ele é alguém bastante importante, né, devido à sua enorme comitiva. Almin também comenta que ele está tentando, né, está concorrendo para o cargo de diretor, afinal o diretor atual tem idade avançada, está ausente, então basicamente ele como vice-diretor é quem tem o poder, né, ele que tem a caneta ali, apesar de ser o vice-diretor, devido a certas condições do diretor ser mais velho, idoso e estar ausente, ele que está com o poder ali da caneta, ela também comenta que desde que ele se tornou o vice-diretor, o Hospital Real teve algumas mudanças, e ela vai explicando aqui, e basicamente o camarada lá, o Goldran, ele deu mais preferência para as nobrezas, né? Pessoas ricas. Ela comenta, enquanto os ricos são atendidos de forma mais entusiasmada, né? As pessoas de outras classes elas são deixadas de lado. Então, está aqui uma clara preferência do Goldran por pessoas de classe mais alta, seja por dinheiro ou por conexões políticas. Ela também comenta sobre rumores ali da sua promoção, né? Que dizem que ele só foi para a sétima classe devido a apoios de nobres importantes. Ele é alguém que se preocupa mais com o lado político do que qualquer outra coisa, do que melhorar suas habilidades ou ajudar as pessoas em si. Tanto que o Zenos comenta ali que talvez fosse melhor ficar longe dele, só que o Min fala que talvez o Zenos não possa escolher fazer isso, né, ter esse privilégio. Afinal, o professor Goldran pode ser um dos envolvidos nos desaparecimentos, né, como o do Alfred. Ela comenta ali que ele está sempre buscando reunir o maior número possível de talentos sobre a sua liderança, né? Basicamente, ele quer vários alunos talentosos ali sobre as suas asas para ele conseguir ter bastante influência e cada vez mais poder no futuro. Afinal, os alunos talentosos iam sempre ficar devendo algo para ele, seriam aliados dele, Goldran, então ele teria um bom apoio, tanto agora quanto no futuro, por ter vários talentos ao seu lado. O Min comenta ali, né, que o Alfred tinha feito contrato ali com o Goldran, né? No caso, o Goldran tinha feito contrato com o Alfred, questão sobre usar laboratório e tudo mais, ela explica ali a situação para os Enos, e um mês após isso, né, o Goldran ter buscado o contrato com o Alfred, possivelmente para tentar trazer ele para o seu lado, o Alfred sumiu. E, obviamente, o Goldran diz que não tem nada a ver com isso, né? Ele se sente incomodado também, pô, um aluno talentoso sumir tudo. Basicamente, ele fala que a culpa não é dele, né? Ele se isenta da culpa, os Zenos até questiona ali a Almin, então, como deve abordar ele, mas a Almin fala pros Zenos meio que relaxar, né? Que quem a abordaria seria o próprio professor Goldran, que era só os Zenos e se destacando nos programas que ele mesmo iria atrás dos Zenos. O Zenos se destaca, mostra-se alguém talentoso, mostra ser alguém talentoso, então o próprio professor Goldran vai atrás dos Zenos para tentar recrutar ele para sua facção, né, para o seu bando ali, e assim vai ser a forma dos Zenos se infiltrar na facção do Goldran para poder investigar os desaparecimentos dos alunos. E os Zenos meio que questionam em mim, pô, tu tá achando que vai ser fácil assim? Como que eu, curandeiro de uma clínica decadente, vou me destacar aqui no hospital real, né? Tipo assim, por que nível você acha que eu tô? E aí o Min, quando ia falar, pô, Zenos, você ainda não percebeu o seu nível. Aparentemente os Zenos ainda não percebeu. Pensei que já tinha começado a se tocar um pouco, mas parece que não se tocou tanto ainda, né? Se tocou, mas nem tanto. Ele ainda acha que os outros curandeiros são melhores que ele. Enquanto a Yumi ia falando isso, né? Chega ali um aluno, né? Um tal de Cresson, só pra encher o saco dela, né? Meio que provocar ela ali de alguma forma. Olha ali pros Zenos com cara feia, né? Vê o broche dele e fala pra ele envergonhar
O professor que indicou ele se retira, ele foi ali só pra encher o saco. É isso que ele foi fazer, ele foi lá pra encher o saco. O Zenos até questiona quem ele era, aí eu me falo pra não dar muita importância, que eram colegas, mas desde que foi pra facção do Gul'dan ficou alguém convencido, então assim, não dá moral pra ele não, então o Zenos entende ele, beleza, porque ele não dá moral, e se retira pra poder ir pra sua aula. Então temos aí um flashback do passado do Zenos, né? Ele ali com um cadáver na rua, ele meio que tentando usar suas habilidades naquele cadáver, e aparece o professor dele, dá um coque ali na cabeça dele, falando pra ele não gastar o poder dele com os mortos, mas sim usar com os vivos. E temos ali o Zenos, o seu professor, e uma garota chamada Veritra, treinando ali magia, né, sobre a tutela do professor ali do Zenos, né, ele bastante impressionado com a capacidade que os dois estavam demonstrando naquele momento, né, vendo que eles estavam evoluindo bem. Ele até falou, pô, eu tava certo vocês dois, só que o Zenos falou, não, mas fui eu que trouxe ela aqui, não foi você. Você me achou e eu achei ela. Então o mérito não é você de ter achado nós dois, ter nos treinado, né, ter visto o potencial da gente. Mas vai mostrando ali, mostra um pouco mais agora do passado do Zenos e vendo aí que ele não foi treinado sozinho, ele tinha uma colega também, né? Alguém que treinou magia de cura com ele. E aí já fica a questão: o que aconteceu com ela? Ela tá viva? Morreu? Sumiu no mundo? Vai aparecer? Vai ser malhada? Vai ser inimiga? O que será que aconteceu? O professor sumiu, aparentemente morreu. O que aconteceu com essa tal de Veritra? Sumiu, morreu, tá viva? Se café deu, se vai aparecer. Provavelmente vai ter algum mistério envolvendo ela no futuro. Não sei se vai ser explorado logo agora, mas acredito que deva ter algum mistério envolvendo ela explorado no futuro, né? Sobre mais esse passado dos anos que finalmente foi revelado um pouco mais. Após isso, temos ali os Zenos na sala de aula, né? O professor ia explicar sobre mortos-vivos, né? Um assunto que os Zenos tinham certo conhecimento devido à sua prática ali como aventureiros, mas ele percebeu ali que aquela aula teórica era bastante interessante da forma como as coisas estavam organizadas, né? Ele viu ali que estava tudo organizado de uma forma bem coerente, né? Em uma ordem progressiva ali. Aí tem um aluno ali que pergunta a questão sobre espectros também, né? Se vão discutir sobre espectros. Então o professor fala ali que não há muito sobre o que fazer, sobre o que falar sobre esse tema, né? Sobre esse tipo de monstros de alto nível da classe morto-vivo. Afinal, não tem muitos relatos de avistamento, bem como quase todo grupo de aventureiro que se encontra com esse tipo de ser acaba sendo eliminado. E ele dá o conselho para os alunos: se vocês encontrar um espectro, corre, foge, foge, foge rápido. Especialmente se falar. Monstros que falam são os mais perigosos, são os de mais alto nível. Então, vocês correm, correm com tudo. E os anões falam, oxi, como assim correr? Fala, eu tenho que falar na minha casa nesse momento, sentado lá agora, cuidando de casa. Eu tô com o espectro falante em casa nesse momento, aí só pensando isso, eita, melhor ficar calado, é melhor não falar. O professor pergunta ali se algum deles tem experiência contra mortos-vivos, né, se alguém já lutou. Aí o Cresson querendo se exibir fala, eu, Cresson, o Wembley, do laboratório do professor Gordon, já derrotei uns 30 fantasmas, cerca de 30 fantasmas enquanto eu fui aventureiro. Aí o Cresson pega, vê ali os e fala, e você, aluno especial? Você, qual que é a sua experiência? Conta aí pra nós, os pensando, é melhor não destacar tanto, melhor dar uma nivelada na minha história. Até porque o Zeus pode falar que ele derrotou uma centena de espectros, como ele já fez ao entrar em uma masmorra, ele só assim derrotou uma centena de espectros. Aí fala, melhor deixa eu abaixar um pouco a reputação, né? Eu tenho que criar uma reputação, mas bora baixar um pouquinho. Fala, não, eu também, uns 30, cerca de uns 30 também. Aí o Crespac fala, pô, não minta, você tá mentindo descaradamente. Aí fala, não, eu não tô mentindo. Uns 30 de uma vez é o máximo que eu consigo. Aí quando o Crespac fala, não, você tá. Quando ele fala, de uma vez. O Cross se apega na parte que fala de uma vez, 30 de uma vez. O Cross derrota 30 mas foi ao longo de várias jornadas. O Zenos falou 30 de uma vez. E o Zenos fica, pô, você não falou 30? Não era 30 de uma vez? Aí até o professor se mete ali nessa dizendo, o aluno especial, se explica, desenvolva mais sobre isso, conta mais. Se você for num labirinto subterrâneo lá tem vários fantasmas. Se você usar magia de cura, você pode derrotar vários de uma vez. Aí o professor questiona. É o labirinto Garminton, né? Você quer dizer o Garminton? Os Zenos assim, acho que é esse aí mesmo, né? Ele não, sabe, ele não lembrava, não falou, acho que é esse aí mesmo. Aí o professor fala pro Zeno ali, meu camarada, até aventureiros do nível ouro hesitam pra pisar naquele lugar, né? Todo mundo na classe fica ali encarando pra ele, porque ele falou como se não fosse nada. Ele falou, ah, só uma coisa qualquer, não é nada demais. Ele pisando nos lugares mais perigosos. E pra ele não era nada demais. E o Cresson, né, depois que ela acabou, ficou se perguntando qual que é o problema daquele cara. O que ele tá tentando fazer? Tá tentando se exibir, é? Ele já pegou ali uma grande inimizade pelos Zenos e não acreditava que aquilo seria verdade. Não tava querendo acreditar. Tanto que na próxima aula o Cresson senta do lado dele e fala, seu nome é Zé, né? Não sai falando besteira aí não, só pra se destacar. Mas às vezes fica pensando, pô, mas eu não quero me destacar, né? Ele até comenta ali. Eu não quero destacar, eu quero é o contrário. Então começa ali outra aula, né? Agora sobre círculos mágicos de cura. E o Zenos vai falando que é uma matéria ali que ele não entende muito. Na verdade, ele nem via muita necessidade. Pô, pra que perder meu tempo desenhando um círculo em vez de eu curar logo o paciente? É muito melhor curar logo o paciente em vez de desenhar um círculo. Só que o Zenos não sabe, ou não percebeu ainda, que os curadores precisam do círculo para poder utilizar a magia de cura. Eles não conseguem ignorar o passo do círculo, é como se fosse um pré-requisito para eles poderem ativar a magia de cura. Os Zenos não, eles simplesmente ativam de uma vez sem precisar de círculo algum. Por isso que pra eles a questão de círculo mágico não era lá grande coisa. Então o professor chama ali na frente alguém, né, pra desenhar um círculo mágico. E o Cresson vai lá, se apresenta e desenha, né, pra tentar se exibir.
Aí o professor vê aquilo, né? Achou o círculo dele incrível, até pede pra se juntar ao seu laboratório. Só que ele recusa, fala, não, já pertence ao do Goldran. E mete os Zenos, né? Fala, ó, professor, acho que o aluno especial que também gostaria de nos mostrar o seu círculo mágico, né? Aí lá vai o Zenos, tem que fazer o círculo dele. E o Zenos vai lá, desenha o único círculo mágico que ele se lembrava de ter aprendido de seu mestre, né? O Creston fica rindo ali, vendo aquele círculo todo estranho, ele nunca tinha visto algo daquele jeito. Mas o professor vê aquilo e fica estupefato ali com o que ele tá vendo. Ele fica sem acreditar naquilo que está vendo. O Zenos desenhou ali um círculo mágico de regeneração, né? Ele até fala sobre a questão de se perder muito dedo, acaba crescendo de maneira aleatória. O professor vê, pô, você colocou vários usos em um único círculo mágico. Geralmente, ali, pelo que dá a entender, é que o círculo mágico era usado para uma coisa específica. E o Zenos não, ele estava conseguindo juntar várias utilidades em um único círculo mágico. E o professor vendo aqui fala, não, mas isso aí um humano não pode usar, precisa de uma quantidade absurda de mana para você usar isso. E o Zenos toca ali no círculo mágico, provando que ele consegue usar aquilo. Tipo assim, algo que não era para ser possível de usar, apesar de teoricamente, né, estar correto, mas precisar de uma quantidade absurda de mana. O Zenos vai lá, mostra que consegue ativar, e o professor quer chamar o Zenos ali pro seu laboratório, por favor, você junte ao meu laboratório. E os Zenos ainda falam, pô, esse círculo nem é tão útil assim, é melhor regenerar o dedo usando magia de cura. Tipo assim, ele fez um círculo incrível e menosprezou o círculo na mesma hora. Fala, tem outras coisas mais úteis e mais práticas do que ele. E o professor ali, né, desesperadamente, não estava entendendo mais nada que o Zenos estava falando, só queria que ele se juntasse ao laboratório. De forma desesperada, o Zenos obviamente recusa, afinal ele tem outras coisas para fazer. E o Creston, o ciúme do Creston só vai aumentando. Ele se pergunta, quem raios ele, o que esse cara tá querendo, esse metido aí? Só vai ficando puto com o Zenos. Temos então ali o Goldran, que estava nessa sala, e um dos subordinados aparece ali falando que escutou rumores, né, ali sobre o aluno especial que tinha sido capaz de derrotar 30 fantasmas. E o Goldran, pô, você acha que qualquer aluno especial pode entrar na nossa facção? O cara já até começa a pedir desculpas. Aí chega um outro subordinado ali falando sobre um relatório informando mortos-vivos no cemitério de Sula. Aí ele tá falando, manda qualquer um pra resolver esse problema. Quer saber? Manda esse aluno especial aí, bora ver do que ele é capaz. Se ele realmente for tudo isso que dizem, eu posso considerar ele juntar para nossa facção. Então, basicamente, ali o Goldran já mandou esse problema pro Zenos para poder testar as habilidades dele. Aí temos ali o que me parece ser um jantar, né? O Zenos ali no seu dormitório jantando ali com a Lily e a Carmila, né? A Lily havia preparado tudo, a Carmila até brinca ali com o Zenos estava comentando sobre ele ter sido escolhido para lidar com esses mortos-vivos. E ela brinca e fala, isso aí é problema. Problema pros mortos-vivos. Os mortos-vivos que tem problema por você. Tem que ir lá lidar com eles. Enfim, eles vão conversando ali, né? Papo vai, papo vem. O Zans vai comentando ali que os caras não têm a mínima ideia de como isso aconteceu, de como surgiu, que geralmente tem um monitoramento nessas áreas para evitar que isso aconteça, né? E a Camila ali dá um sorrisinho quando escuta isso, dá um sorrisinho de leve, porque ela sacou o que aconteceu, qual foi o problema. E como vamos descobrir mais no final do episódio, lá no final do episódio, uma conversa lá da Almin, do Zenos e do Crescent, da Almin e do Zenos quando estão conversando, que monstros mortos-vivos de alto nível atraem outros monstros mortos-vivos. A Carmila é o quê? É um monstro vivo do tipo espectro falante. Ou seja, um dos níveis mais altos. Ela que atraiu esse tanto de morto-vivo pra lá. A presença dela ali fez aparecer um bando de monstro-vivo do nada. Ela mal chegou e já juntou um bando de monstro-vivo lá. E ela percebeu, Ela percebeu que ela era responsável, mas obviamente ficou calada. Problema dos Zenos. Eles vão jantando ali, né? O Zenos até questiona se não tinha problema pra ela comer comida sólida. Fala que não, com força de vontade tudo se resolve. O Zenos até meio que de forma brincalhona ali, né? Pra tentar relaxar um pouco, comenta que se ele escrevesse sobre a Carmila, né? As interações que tem com ela, as observações que ele fizer dela, só que dali era o suficiente pra ele ganhar um diploma. Vendo que ela é um espectro falante de alto nível, por se eu observar você e escrever sobre isso, então garante o diploma na hora. E com certeza ele garantiria mesmo. Então, temos lá o Cresson e um grupo de alunos ali, bem como a Almin e os Zenos, né, foram lá exorcizar esses mortos-vivos, né, os fantasmas que estavam lá. Aí o pessoal começa lá a exorcizar, os Zenos vai vendo aquilo, os caras exorcizando um por um, falam, pô, vocês vão de um por um mesmo, né, pra ter certeza que foi exorcizado, vocês vão um por um. Aí os alunos ali vão ficando cercados pelos fantasmas, né, e o Zenos aproveita que juntou tudo num ponto só, usa ali alta cura, elimina tudo de uma vez. A Almin fica surpresa, ela sabia que ele tinha um nível alto, mas não esperava que fosse tanto assim, né, ela já tava surpresa, eliminou vários ali de uma vez. O Cresson até olha pra trás, vendo aquilo ali dos Zenos, assim, como assim esse cara? E o Cresson, ele pega e assume o crédito pra ele. Fala, viram meus poderes, viu aí, galera, meu poder? Viu como que é? Conta aí todo mundo pros professores. Ele pegando a glória dos Zenos pra ele. A Alminha até tenta falar que foi o Zeno, mas o Cresson interrompe ela e fala, não, o que você acha que um aluno especial pode fazer isso? Fala aí, ó, vocês aí, conta aí pro professor o que eu fiz e vamos embora daqui, vamos embora. Aí começa ali todo mundo a se retirar. Aí ele vai ali na cara dos Zenos, diz que não gosta dele, né? Não gosta dos Zenos, nem aí pra ele, os Zenos tá andando, pra ele não tá importância nenhuma. Ele até murmura ali, né? Pô, por que querem que eu fique de olho em salão especial? Os Zenos ficam assim, opa, ficar de olho? Como assim?
E o Crescent ia se retirando mais vezes, mas que para e falou, pô, não acabou aqui ainda não, meu filho, não acabou não. E surge ali um rei zumbi, né, pro desespero de geral. E os outros alunos que ainda estavam ali perto falam, Crescent, você não é Sonic Esperança, vai lá, você pode derrotar ele, né? Aí beleza, sobrou pro Crescent. Foi se gabar do que fez antes, agora virou a esperança de todo mundo, quero ver ele lidar com isso. Aí a Yumin, de forma sarcástica, aí ele fala, não, vai lá, se você é o grande Crescent, vai lá, resolve aí, use seus poderes. Usando também da forma dele mais neutra e contida, fala, sim, eu sei, eu não vou interferir. E deixa lá pro Crescent se virar sozinho, se vira, seu otário. Ah, então o Crescent vai lá lutar, né? Usa sua magia mais poderosa e o dano que ele faz é curado segundos depois. O cara morre, o zumbi arranhou, já curou o ferimento e ele fica lá fugindo do rei zumbi que começa a perseguir ele. A Almin e os Zenos lá só observando, né? A Almin, ela começa a entender o porquê de ter tido tantos fantasmas ali. Ela que comenta sobre essa questão dos mortos-vivos, né? Que se tiver um forte, outros vão aparecer, né? Que um mais forte atrai os outros. Tá, ela entende por que ter tido tanto ali, afinal tinha um rei zumbi ali. A Almin fala ali pros Zenos não ajudar, né? Pro Crescent poder sofrer um pouquinho, né? Pra ele aprender a não ficar mentindo, se gabando. Que os Zenos estavam se questionando, pô, por que ele não usa mais aquela magia de antes? Os Zenos nem percebeu que o Crescent tava ganhando os louros em cima dele. Mas enfim, os Zenos ficam só observando. Mas o Zenos sabe que a Almin tá preocupada com o Crescent, né? Apesar de ela querer que ele aprenda a lição ali, né? Sofra um pouquinho, ela tava preocupada com ele, afinal ela tinha permanecido, apesar dela tentar dar uma desculpa ali, porque ela só ficou porque alguém tinha que recolher o corpo dele. Tipo, como ele vai morrer, alguém tem que levar o corpo de volta, né? Então tô aqui só esperando por isso. Então o Crescent toma ali alguns golpes, arremessar de um lado pro outro, tenta uns tapés ficar outros de lá. O rei zumbi acaba segurando ele, começa a esmagar ele ali, até que ele pede ajuda e o Zenos usa ali a mega cura, derrotando o rei zumbi. E o Crescent já melhor, né? Provavelmente ele foi curado daquele meu tempo ali também, né? Eu tava reclamando depois por ter sido ajudado, eu pedi pra vocês me ajudar. Aí o Mi falou, você pediu skin, você tava chorando e gritando lá por me ajudem, me ajudem. Enquanto os dois estavam na discussão, o Zenos começou a pensar ali sobre o que o Almin tinha dito sobre ser atraído por mortos-vivos de alto nível. E tanto que ele comenta ali, né, interrompendo dos dois, falando, eu acho que eu tenho que pedir desculpas. Não sei se ele vai revelar ali que tá com o espectro no dormitório dele, mas ele sacou que a culpada daquilo era a Carmila. E aí mostra ali a Carmila com a Lily, né? A Carmila dando aquela espirrada, né? Obviamente se referindo ao fato de alguém estar falando sobre ela, né? Essa tradição aí, esse ditado aí, quando você espirra é porque alguém tá falando de você. E foi isso que aconteceu neste 8º episódio, né? Ou seja, tivemos aí os Zenos chegando ao Hospital Real como infiltrado ali para investigar um certo desaparecimento. Só foi citado um nome, né? O Afrad. Provavelmente deve ter mais, mas esse aí deve ter sido o personagem mais relevante, ou um dos mais relevantes, talvez o primeiro ou último, não sei. Pelo que dá a entender, parece que foi mais de um desaparecimento, mas citaram apenas um. E o Zenos vai ter que investigar e vai ter que se infiltrar na facção Goldrun. E aparentemente, no próximo episódio, ele vai conseguir se infiltrar nessa facção aí. Então, nesse episódio tivemos lá ele chegando. Eu não gostei dele desse uniforme branco, ele fica muito melhor com aquele uniforme preto. Esse uniforme branco aí incomoda, eu não sei porque eu não gosto de branco, eu não gosto da cor branca, de roupa branca, então me incomoda bastante. É gosto pessoal, mas ele prefere de preto. Tivemos aí, como eu tinha comentado já, um pouco mais do passado dos Zenos ali revelado, né, que ele tinha um colega sendo treinado junto ali pelo mestre dele, que continua sem nome, né, mostrou ele tentando curar um cadáver, como ele já havia mencionado anteriormente, e recebendo a bronca do seu mestre. E ele ali infiltrado, e ele ainda não se tocou que o nível dele tá muito acima dos outros, né? A Yumi já sabe, mesmo quando tenta falar com ele, ela acabou sendo interrompida. E os Zenos ali, que pra ele é uma coisa comum, nada demais pros outros, já é algo absurdo. O professor lá não entendeu nada do círculo mágico que ele tava falando lá, mas percebeu que era algo incrível. E pro Zenos, o círculo mágico é uma perca de tempo, ele não vê necessidade disso, pra ele é uma perca de tempo. Eu não vou gastar tempo fazendo círculo mágico, sendo que eu posso já curar direto. E o Crescent, desde o começo, não gostou dos Zenos. Muito provavelmente porque ele viu ali que os Zenos eram um aluno especial e ele, Crescent, não teve isso de aluno especial. Teve que conseguir as coisas com seu próprio esforço. Já chega um cara lá no primeiro dia, já ganhou o identificadozinho de aluno especial. E ele tentou se mostrar e tá tomando na cara pro aluno especial. E os Zenos, mesmo tentando se segurar, superou e muito ele, Crescent, né? Sobre os 30 fantasmas, que sabemos que os Zenos conseguem derrotar 100 espectros de uma vez. Ele tem esse feito que é mencionado lá no começo. Esse cara derrotou 30 fantasmas ao longo de várias jornadas. Agora mesmo no final, Zenos derrotou um punhado de fantasmas, bem como o Rei Zumbi, usando a Mega Cura. E certamente vai chamar a atenção do Goura lá. E vamos ver aí no próximo episódio como vai se desenvolver isso. Eu ainda não confio naquele tal de Becker. Eu ainda sou desconfiado dele. A Umi, apesar dessa relação meio que quase que de gato e rato que ela demonstra ter ali com o Crescent, que o Crescent se tornou alguém arrogante ao se juntar. Essa facção aparentemente tinha um bom relacionamento, mas aí o cara deixou o entusiasmo, o poder, por assim dizer, de certa forma, subir a cabeça, né? Por ele ser reconhecido por alguém relevante lá dentro, deixou isso subir a cabeça dele, né? Uma fama, por assim dizer. Fica tentando se exibir, mas
comparado aos Zenos, não é lá grande coisa. Pode até ser grande coisa em relação a vários alunos que estão ali, mas em relação aos Zenos, não é nada. Na verdade, 90% ali, se não for todo mundo, é nada perto dos Zenos. Um ou outro ali pode se destacar em relação aos Zenos em uma coisa aqui, outra ali. Em forma geral, os Zenos provavelmente é o melhor ali. Só os da classe Elite que talvez se comparem a ele, ou o próprio Santo. Enfim, vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio. Isso que foi mais um de introdução sobre esse novo mistério aí que o Zenos vai ter que investigar. A Carmila foi lá pra incomodar e já incomodou bastante logo no começo, né? Fazendo reunir os tanto de mortos-vivos ali por perto que sobrou pro Zenos ter que lidar. E é isso. Se gostou do vídeo, dá like. Se não gostou, dá dislike. Tchau e até a próxima.